Olá, muito boa tarde a todos e todas. Nós temos uma enorme satisfação de dar início a mais uma edição do ciclo de diálogos para apoiar a consulta pública dos planos setoriais e temáticos do Plano Clima Adaptação. Estes planos estão disponíveis desde o dia 10 de março na plataforma Brasil Participativo. E o nosso diálogo é uma iniciativa do Governo Federal e do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Semanalmente estaremos juntos apresentando cada um dos 16 planos que trazem propostas para o Brasil lidar com o contexto de crise climática. Eu sou Inamara Mello, diretora do Departamento de Políticas de Adaptação e Resiliência do Ministério do Meio Ambiente, e estarei aqui com vocês mediando a nossa conversa. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Jussara Carvalho, coordeno a Câmara Temática Nacional de Adaptação e Infraestrutura Verde do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Hoje o nosso coordenador do Fórum Brasileiro está aqui conosco, e já vai falar, não é, Inamara? Mas eu queria falar um pouquinho. A Câmara Temática Nacional, ela é composta por mais de 60 instituições, seja da sociedade civil, de empresas e também de governos subnacionais. Temos participado ativamente do todo o processo de elaboração do Plano Nacional de Adaptação. Temos o entendimento que estamos tratando de um dos aspectos das mudanças climáticas mais fundamentais. Hoje, atualmente, a nossa sociedade ela está discutindo esses temas por meio das conferências de meio ambiente, onde o tema principal é a emergência climática e seus desafios. E hoje aqui nesse diálogo nós temos dois temas dos mais candentes: cidades, onde tudo acontece, e redução e gestão de riscos e desastres, que é o ponto-chave da adaptação climática, que obviamente a gente tem que olhar com uma perspectiva de transformação ecológica, inclusiva, geradora de trabalho e renda, e da justiça climática, sem deixar ninguém para trás. É um prazer, Inamara, todos aqui, e o Sérgio vai dizer isso, poder fazer esse diálogo, ter esta parceria juntamente com a MMA. Queremos ouvir todos, todas que estão aqui também nos prestigiando. Fiquem atentos, atentas e participem com perguntas e comentários. Excelente, Ju. E super importante que vocês que estão nos acompanhando agora no canal do YouTube do Ministério do Meio Ambiente, ainda dá tempo convidar toda a sua rede de contatos e venha participar conosco. Vamos conversar sobre a agenda de adaptação à mudança do clima. E para começarmos o segundo webinário, nós convidamos então a fazer uma saudação a todos e todas que nos acompanham. Ouviremos agora o coordenador do Fórum de Mudança do Clima, Sérgio Xavier. Seja muitíssimo bem-vindo, Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado, Inamara, muito obrigado, Jussara. Queria cumprimentar vocês por estarem coordenando tão bem essa série de diálogos, né, fundamentais para que o Brasil se integre nesse processo, e cumprimentar todos e todas que estão aqui presentes e os que vão nos assistir, porque esse vídeo fica permanente online, né? Nessa fala muito breve aqui, eu queria primeiro parabenizar toda a equipe que vem trabalhando nisso. Realmente é um trabalho muito coletivo, um trabalho complexo, um trabalho muito abrangente, e é exatamente esse grande desafio, que é exatamente interligar diversos eixos, diversos temas, diversas forças, diversas características que o Brasil é tão diferente em cada lugar. Portanto, não é um trabalho fácil, exige uma visão sistêmica, uma articulação também muito ampla, e o Ministério do Meio Ambiente tem feito um trabalho excepcional, inclusive com muitas atividades, não só nessas conversas digitais, mas também presenciais, né? Foram diversas plenárias feitas em cada bioma, então é importante lembrar isso, e o sistema digital do Brasil Participativo interagindo para que sejam agregadas mais contribuições. Para concluir, eu queria dizer que esse trabalho ele é complexo, mas ele não é o mais difícil, né? O mais difícil vem por aí. É exatamente como a gente fazer tanta coisa que esse plano está indicando em tantos eixos, de forma muito rápida, muito abrangente, muito integradora do ponto de vista de níveis de governo, dos setores, das regiões, né? Como é que a gente faz um sistema de implementação
que realmente dê conta disso. Então, eu já faço aqui um alerta que a gente já precisa pensar nas próximas etapas. O plano clima está sendo muito bem elaborado e está caminhando para a sua consolidação, e é importante, simultaneamente, eu sei que o Ministério está pensando nisso e todos que estão participando já estão pensando nisso, mas é fundamental a gente imaginar como é que a gente vai criar modelos, sistemas, referências, metodologias para fazer isso de uma maneira muito prática. No fórum, a gente já vem discutindo como fazer isso, porque o fórum é, na verdade, uma rede que integra os níveis de governos subnacionais, governos municipais, governos estaduais, integra tudo isso com o governo federal, com uma rede de temas que espelham os temas também do plano clima, não só de adaptação, mas também de mitigação, e é fundamental a gente criar um sistema, e aí esse é o grande desafio, talvez, Inamara, é a gente criar um sistema digital que tenha ali condição de ter todos os planos que estão sendo elaborados, porque o plano clima não é o único, né? Tem um plano de transformação ecológica. Aliás, a gente tem que implementar o plano clima impulsionando uma nova economia, impulsionando modelos que realmente incluam as pessoas, reduzam desigualdades. Então, os desafios são muitos e esse modelo e esse sistema de gestão, de monitoramento, de implementação, de conexão também, não só de conhecimentos, mas também de fontes de financiamento, de instrumentos, de políticas públicas, isso tem que ser construído. Portanto, é um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que nós vamos vencer esse desafio, porque tem muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente empenhada, muita gente comprometida, e a referência nós já temos com o Plano Clima. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, e vou ficar aqui muito atento assistindo às apresentações. A outra, eu não pude participar pessoalmente, presencialmente, ao vivo, mas vi o vídeo e achei o modelo, Inamara, muito bom, porque dá uma visão geral de tudo e depois permite essas interações. Portanto, será um encontro muito animador e certamente inspirador. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui as palavras do nosso coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Acho que ele cita aqui o encontro passado, quando nós tivemos a apresentação dos planos setoriais de oceano e zona costeira e também o de turismo, num debate extremamente qualificado. Você que não assistiu, se você perdeu esse primeiro debate, nós já ultrapassamos as 1000 visualizações no canal do YouTube e está lá disponível. Acho que é um debate extremamente rico, foram contribuições e colaborações da sociedade civil extremamente ricas, e fica para você a dica de ouvir, assistir o nosso primeiro debate, né, desse ciclo de diálogo sobre os planos setoriais e temáticos de adaptação do Plano Clima. Bom, mas para a gente entrar na apresentação dos planos, acho que é super importante fazer com que toda pessoa, todo cidadão, cidadã brasileira possa entender como participar, de que maneira vocês podem contribuir com a elaboração do Plano Clima Adaptação. E para explicar como é que funciona a consulta pública, como acessar a plataforma Brasil Participativo, eu quero aqui convidar a Janaína Mello, ela que é assessora técnica da Secretaria Nacional de Participação Social, e ela traz para nós esse panorama. Super importante vocês compreenderem essa ferramenta e como é que faz para a gente participar. Por favor, Janaína. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Janaína Mello, agradeço pelo convite, Inamara, Jussara e todos os envolvidos. Vou aqui explicar para vocês como funciona a plataforma Brasil Participativo, né? Como participar da consulta pública dos planos setoriais e temáticos de adaptação. Vou fazer uma breve apresentação e depois qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode responder para perguntas, mas também deixarei um e-mail disponível para que vocês possam entrar em contato caso tenham qualquer tipo de dúvida durante o processo. Vou compartilhar aqui minha tela para... Então, aqui tem uma apresentação, né?
Primeiro, eu vou mostrar o progresso desse processo do Plano Clima Participativo. Nós estamos entrando agora, né? Entramos a partir do dia 10 na terceira etapa, que é a consulta pública sobre os planos setoriais e temáticos de adaptação. Primeiramente, a gente teve o envio de propostas, depois uma consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Adaptação, e agora entramos nessa terceira etapa, que vai até o dia 25 de abril. Eu deixo aqui um QR Code na tela para quem quiser acessar do celular a partir de agora, né, para dar uma olhadinha na nossa plataforma, mas vocês também podem ter acesso a partir do gov.br/Plano Clima. Caso vocês entrem por essa URL, vão direto para a página do Plano Clima Participativo, ou então podem entrar diretamente na plataforma Brasil Participativo, que lá tem todo o encaminhamento para que entre diretamente no Plano Clima. Então, como participar, né, dessa consulta pública que é tão importante, e é tão importante que todos vocês sugiram, comentem, né, nos parágrafos dessa consulta pública. Então, ao entrar naquela URL, né, gov.br/Plano Clima, vocês vão encontrar exatamente essa carinha aqui. A gente colocou o celular, que é por onde há os maiores números de acesso, mas também é a mesma coisa se vocês acessarem pelo computador. Então, no canto superior direito da tela, vai ter ali o entrar, e é necessário que vocês façam o login com a conta do GovBR. Então, a nossa plataforma exige a conta do GovBR para que ela seja utilizada. Então, caso vocês, quem for entrar, não tenha o login do GovBR, é necessário que antes crie o login do GovBR para poder acessar a nossa plataforma. Então, aqui tem um vídeo só para mostrar onde vocês conseguem entrar, e posteriormente vai clicar em entrar com o gov.br, digitar o CPF, que funciona da mesma forma como qualquer serviço do governo federal. Após isso, digitar a senha, e então vocês já estarão logados para que possam acessar a consulta pública. Então, posteriormente, vocês vão em consulta pública, e ao clicar em consulta pública, aparecerão os 16 eixos da consulta pública, né? E nesses 16 eixos, eles estão separados por parágrafos. Então, vão selecionar o plano setorial e temático, né, os planos setoriais e temáticos de adaptação. Como dito anteriormente, a gente teve um primeiro momento que foi a consulta pública da Estratégia Nacional de Adaptação, e que já está encerrada. Então, agora a gente abre, né, para os planos setoriais e temáticos de adaptação. Então, basta clicar em conferir. Vai abrir essa página, né, clicando em conferir, vocês terão acesso aos 16 eixos do plano. E os eixos estão separados por capítulos, e ao clicar em cada eixo, em cada capítulo, vai abrir os parágrafos para que possam receber as contribuições. Então, a separação é da seguinte forma: temos os 16 eixos, posteriormente os capítulos, e em cada capítulo temos os parágrafos divididos para que cada parágrafo possam receber as contribuições e sugestões. Então, basta, como está aqui na segunda tela, adicionar sua contribuição e clicar em contribuir. Aí tem um vídeo aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, clicando em um dos eixos, né, vão abrir os parágrafos de cada um desses eixos, e clicando em visualize, já é possível verificar os parágrafos separados para contribuir em cada um. Clicando no parágrafo, vocês já conseguem fazer a contribuição. Basta adicionar a contribuição, escrever e, posteriormente, clicar em contribuir. Então, deixo aqui mais uma vez o QR Code para quem tiver interesse em participar. Convido a todos para participar, né? A consulta pública fica aberta até o dia 25 de abril. Após essa data, as contribuições vão ser analisadas pelos ministérios responsáveis e depois encaminhadas para a publicação. Essa publicação vai ser encaminhada ao final do processo para o Brasil Participativo, e nós vamos divulgar as devolutivas. Eu vou finalizar aqui e falar o nosso e-mail para facilitar de vocês, encerrando aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, de como contribuir, o período, ou algum tipo de dúvida em relação ao acesso à plataforma Brasil Participativo, vocês podem entrar em contato com o e-mail brasilparticipativo@presidencia.gov.br. Depois a gente pode até deixar no chat também, para facilitar, para que todos vocês consigam acessar. E nós estamos à disposição para poder responder qualquer dúvida
reforçamos aqui também a importância, né, da participação de cada um para compor esse plano, que é tão importante. Então, suas sugestões e contribuições são importantíssimas. Então, a gente convida a todos para que possam participar dentro da plataforma Brasil Participativo. Agradeço mais uma vez a Jussara e Namara pelo convite e a todos os envolvidos nesse processo. Obrigada, Janaína. Muito clara, muito didática, e a gente espera mesmo que todo mundo participe, discuta, e chame mais pessoas para discutirem. Quanto mais discutir, melhor o trabalho que a gente vai ter no final, que é a consolidação de todos esses planos, né? Bom, agora, para contextualizar toda essa nossa conversa, Inamara, eu vou passar a palavra para você apresentar o arcabouço do Plano Clima Adaptação, tá? Obrigada, Ju. Assim, nós já fizemos essa apresentação na semana passada, mas a gente quer ser rápidos, porque nem todo mundo que nos assiste hoje pegou essa informação na semana passada, e é super importante que vocês compreendam o processo. O plano clima envolve diversos documentos, tanto para a agenda de mitigação quanto para a agenda de adaptação, uma estratégia nacional de mitigação, outra de adaptação, com seus respectivos planos setoriais. E no caso da Estratégia Nacional de Adaptação, a gente fala aqui de 16 planos setoriais, são 16 temas de agricultura, biodiversidade, cidades, segurança alimentar, oceano, turismo, enfim, um conjunto de informações. E nós temos ainda estratégias transversais para a ação climática, tanto para apoiar a agenda de mitigação, quanto para apoiar a agenda de adaptação. Então, trazemos aqui temas como transição justa, impactos socioeconômicos e ambientais, meios de implementação, a agenda de educação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também toda a parte dedicada ao monitoramento, gestão, avaliação e transparência do próprio plano. Aqui, neste processo de elaboração que aconteceu ao longo do ano de 2024, na primeira etapa nós tivemos um rico processo, aqui já foi dito pelo Sérgio Xavier, mas é importante reforçar e trazer alguns números. Nós tivemos 8 plenárias territoriais em todos os biomas, com a participação de mais de 4.000 pessoas, mais de 700 instituições, um plano clima participativo, e nós tivemos, pelo GT de adaptação, que é o grupo de trabalho no âmbito do Comitê Interministerial, que conduz a elaboração desse trabalho, nós tivemos a realização de 34 eventos, desde eventos voltados a governos subnacionais, ou seja, representação de estados, municípios, sociedade civil, setor empresarial. Nós tivemos diversas agendas conduzidas pelo Ministério das Mulheres em seminários regionais, ouvindo mulheres quilombolas, indígenas, ribeirinhas. Nós tivemos do governo capacitados para a elaboração desse trabalho a participação de 871 servidores ou especialistas que conduziram diretamente a elaboração dos documentos. Enfim, foi um processo extremamente rico que resultou numa estratégia nacional que já foi a consulta pública também pela plataforma Brasil Participativo. Nós recebemos um total de 906 contribuições, estamos ainda em fase de incorporação, já a gente já tem este documento concluído, e nós temos, então, agora em consulta pública os 16 planos setoriais e temáticos. Essa consulta vai até o dia 25 de abril. Então, se apresse para que você possa fazer a leitura. Existem os documentos na íntegra e existe a possibilidade de você comentar parágrafo a parágrafo dos 5 capítulos de cada um dos 16 planos setoriais. É bastante conteúdo. Procure atuar principalmente nas suas áreas de interesse e de elaboração, sabendo que todos os 16 planos setoriais, eles tiveram um modelo orientativo comum, um template comum, para que eles pudessem seguir. E eles trazem o contexto setorial, que conta a importância da adaptação para o setor, um capítulo trazendo a síntese dos riscos e vulnerabilidades climáticas, o terceiro capítulo, que traz o conjunto das metas e ações para lidar com estes riscos prioritários, e nós temos ainda informações que envolvem a gestão do plano,
com as responsabilidades, com as questões voltadas ao monitoramento, avaliação, transparência, também contando sobre o processo de elaboração e questões finais num último capítulo para apontar para a agenda de implementação. Então, todos os nossos 16 planos setoriais seguiram aquele modelo, e é o que a gente apresenta para consulta pública. Nós já fizemos, então, os debates e apresentação aqui no nosso canal de Oceano e Zona Costeira e também de turismo, e agora a gente apresenta para vocês cidade e mobilidade e redução e gestão de risco de desastres. Então, eu acho que a gente, desta maneira, tenta dar com maior abrangência este conteúdo para vocês. Ju, você pode fazer, então, agora o convite para os nossos pontos focais. Maravilha, Inamara, muito obrigada. Eu acho que é muito importante a gente repetir essa estrutura do plano para que, se tiver alguém que não conheça, entenda como é que tudo isso está sendo construído e veja a magnitude desse trabalho, né? Que é um processo que envolveu muita gente, sem dúvida nenhuma. Bom, então a gente começa convidando a Raquel Furtado, que é a coordenadora geral de adaptação das cidades às mudanças climáticas da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, e Juliana Moretti, que é diretora de articulação e gestão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e de Desenvolvimento Regional, para esse bate-papo. Queremos entender aqui como foi esse caminho até chegar aqui, né, gente? Raquel, conta pra gente como é que foi o processo de construção dos planos. Quem foi envolvido? Bom, boa tarde, Jussara. Eu preparei uma apresentação que eu vou acabar falando um pouco sobre as instituições que foram envolvidas, e aí eu vou compartilhar aqui a apresentação. Mas queria dizer antes, né, que é com muita alegria que a equipe do Ministério da Cidade está aqui hoje, né? A gente tem outras pessoas aqui também acompanhando e que ajudaram nessa construção do plano que está, então, recebendo contribuições desde o último dia 10, né? Raquel, antes de você compartilhar, só aqui comentários rápidos, tanto da sua parte quanto da representação aqui do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, porque as apresentações a gente pediu que cada ponto focal trouxesse a síntese, né, dos principais riscos e também das principais ações, mas a gente queria, entre nós aqui, comentar um pouco sobre essa agenda que foi bastante integradora entre os diversos setores. Então, este processo de participação, de capacitação, de interação com outros ministérios, a gente queria que você e também que a Juliana Moretti pudessem comentar um pouco acerca disso, para a gente poder introduzir as apresentações de vocês duas. Desculpa, Inamara. Achei que era participação no contexto do Plano Clima de Adaptação às Cidades. Não, então, a gente teve oportunidades, né, diversas oficinas com a participação de todos os setores, aqueles 16, né, que a Inamara colocou, né, que ela projetou, 18, né, que estão lá na lista. Então, a gente teve momentos de diálogo com os ministérios, nas oficinas promovidas pelo GTT, né, pelo Grupo Técnico de Trabalho para Adaptação, e também tivemos, no âmbito do Ministério das Cidades, contatos bilaterais com ministérios que a gente entendia que seriam relevantes, né, assim, nesse momento, para a gente conversar. Acho que é um pouco do que eu posso falar. E, Raquel, conta para a gente, Raquel, como é que foi o processo de construção do plano? Bom, você fala esse conjunto também? Não, desculpa, Raquel não, Juliana. Tá. Eu estava querendo puxar aqui para a roda. Boa tarde, Juliana. Eu queria que você dissesse aqui para nós um pouco do esforço empreendido num contexto tão desafiador para essa agenda de gestão de risco de desastres, né? Afinal de contas, nós tivemos o registro de muitas tragédias no país em que vocês precisaram atuar de frente, mas a gente queria aqui que vocês comentassem um pouco do esforço empreendido na elaboração desse trabalho. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, em nome da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, parabenizo a todos os organizadores
desse trabalho de enorme vulto e importância para o nosso país, e agradeço a oportunidade de apresentar aqui o Plano Setorial de Redução e Gestão de Riscos e de Desastres. Esse plano ele foi apresentado pela SEDEC, contou com a participação de especialistas em proteção e defesa civil, e especialistas, né, nas áreas intersetoriais de mudança do clima, de gestão de risco de desastres, e pela afinidade temática, a sua integração com o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que em sua construção contou também com a participação de representantes de estados, representantes de municípios, da sociedade civil, de instituições acadêmicas, iniciativa privada e outros. Então, nós buscamos uma abordagem interdisciplinar mais alinhada às necessidades do nosso país. E a construção desse plano setorial aconteceu no momento, como a Inamara colocou, de grande mobilização de esforços da Secretaria Nacional para atender o desastre das inundações e outros desastres secundários no estado do Rio Grande do Sul no ano passado, e essa mobilização se estendeu pelo segundo semestre, continuamos nesse trabalho. Então, nesse contexto, aliado à necessidade de fortalecimento institucional, que acabou se materializando num desafio extra para a nossa equipe, na construção e na participação. E lembrando que, além dos atendimentos emergenciais no âmbito nacional, também estávamos elaborando e construindo, né, o nosso plano nacional, né, de proteção e defesa civil. Então, como eu disse, né, houve um esforço de alinhamento de ambos os planos para que eles possam se integrar e trazendo para o plano setorial de redução e gestão de risco de desastres novos elementos também para fortalecer esse plano setorial. Então, em resumo, tem metas e ações exclusivas em cada plano e metas integradas. Então, todo esse contexto e experiência nos apresentou uma compreensão de amplitude, né, dos desafios trazidos pela mudança do clima e se reflete no conteúdo que vai ser apresentado. Excelente. Tá certo. E a participação, Inamara, só para finalizar aqui, desse trabalho foi uma oportunidade da gente fortalecer o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, e a oportunidade de fortalecer a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ressaltando as premissas de adaptação à mudança do clima. E, por outro lado, a Política Nacional de Mudança do Clima se conecta com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, é um trabalho muito legal. Bacana. A gente acabou de ouvir a Juliana Moretti, nós estamos com a Juliana e com a Raquel, e agora sim nós vamos conhecer os destaques destes planos. Cada representante aqui dos ministérios terá 10 minutos para apresentar os principais pontos do seu plano em relação aos riscos climáticos e as metas e ações de adaptação. E, claro, quem está nos assistindo também pode interagir e pode enviar suas perguntas no chat. Então, agora sim, Raquel, pode puxar aí sua apresentação, a fala é sua, você tem 10 minutos para a apresentação do plano setorial de adaptação de cidades. Obrigada, Inamara. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo? Sim. Tá? Então tá. Bom, então, eu vou fazer uma breve contextualização aqui, só para falar um pouco desse quadro institucional, né, como que a gente trabalhou isso, o contexto das cidades, nesse tema da mudança do clima, as principais ameaças e vulnerabilidades, e o resumo dos principais impactos e riscos, para depois focar, então, nesse plano de ação, né. Então, assim, a gente, dentro do Ministério das Cidades, para elaborar o Plano Clima Adaptação Cidades, a gente criou no início do ano passado o GT, um grupo de trabalho ministerial chamado GT Cidades Adaptação, que tem a participação de todas as secretarias finalísticas do Ministério das Cidades, então habitação, mobilidade, periferias e saneamento, com a coordenação da secretaria que eu estou vinculada, que é a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e também que teve sempre a participação da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades. A gente teve um envolvimento ampliado também com outros ministérios, o próprio Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Tivemos também a participação do MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Secretaria Especial de Projetos Políticos Especiais e do Ministério da Cultura com o IFAM. A gente realizou no ano passado dois processos de escuta via REDOS, que é a Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável,
Um sobre riscos e vulnerabilidades, que aconteceu entre julho e agosto de 2024, e outro sobre os objetivos e ações, que aconteceu entre setembro e outubro de 2024. Então, foi mais um processo aí que a gente quis de escuta da sociedade, para além dos processos participativos gerais que estão sendo feitos pelo processo como um todo do Plano Clima, né? A gente recebeu mais de 600 contribuições nesses processos. E também a gente tem tido a participação do Conselho das Cidades, desde o ano passado que a gente vem envolvendo o Conselho nesse tema. Então, o Conselho criou um grupo de trabalho específico, com o envolvimento de todos os comitês técnicos, né, que são também de mobilidade, habitação, saneamento e periferias e desenvolvimento urbano, esse GT está discutindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que está em elaboração, e também o Plano Clima. Então, esse GT estudou e elaborou propostas para o Plano Clima, e amanhã vai ter uma plenária do Concidades para aprovar esse relatório do GT PNDU mais Plano Clima, tá? E a gente, né, essa intenção de fazer junto também com a consulta pública, está tendo isso, e a gente vai receber esse retorno do Conselho das Cidades, que é um órgão, um conselho deliberativo do Ministério das Cidades, consultivo deliberativo, e ele tem a participação, né, do Poder Público Federal, Poder Público Estadual, Municipal, movimentos populares, entidades empresariais, entidades de trabalhadoras e trabalhadores, entidades profissionais e acadêmicas, ONGs. Então, é um conselho bastante amplo e diverso. Quando a gente, né, assim, pensa em cidades, é importante a gente contextualizar que a gente está falando de território. Quando a gente fala de território, a gente fala de uma integração entre setores, né? Então, quando a gente pega o território, nele a gente tem áreas diversas, né? Saúde, educação, cultura, economia, interferindo também. Então, é importante a gente pensar que a gente está lidando com um conjunto bem diverso. E as cidades concentram 87% da população brasileira, né, de acordo com o último censo, sendo que 60% da população está em grandes concentrações urbanas, ou seja, em arranjos de municípios ou municípios que têm mais de 750 mil habitantes. Então, realmente, a maior parte da população está em grandes centros urbanos, né, numa densidade muito grande. E acontece que a gente, né, assim, a gente tem os impactos, né, da mudança do clima diferentes em cada território interurbano, porque os territórios não são iguais, né? A gente tem várias características, né, são várias camadas dessas características interurbanas que aumentam as vulnerabilidades, e isso acontece porque a gente tem um padrão de desenvolvimento urbano, né, um modelo de produção das cidades que provoca desigualdades socioterritoriais. Então, a gente tem áreas que são que são desprovidas de equipamentos e serviços públicos, enfim, esse modelo de desenvolvimento urbano que a gente tem listei aqui, né, 12 mil favelas e comunidades urbanas, a gente tem ocupações irregulares, arborização escassa, inexistência de conexão entre áreas verdes, tem uma má distribuição de equipamentos e serviços públicos, especialmente quanto a deslocamentos para o cuidado, né? Então, quando a gente vê todo esse contexto de como as cidades são construídas, a gente vê que é um modelo que acelera a mudança do clima, porque aumenta emissões de gás de efeito estufa, então tem essa interface com o plano de mitigação, e traz prejuízos maiores para a população que é mais vulnerabilizada, né, que sempre foi o foco mesmo da política urbana. E aí, quando a gente fala de mudança do clima, a gente precisa focar ainda mais nesses grupos e nesses territórios, né, não é só no grupo, mas no território em que ocupa. E aí, a gente mapeando as principais ameaças, né, a gente tem aí, né, a gente mapeou 4 principais ameaças para cidades, que são essas: aumento da temperatura e ondas de calor, né, que a gente teve aí nesse primeiro relatório bienal de transparência do Brasil à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do ano passado, mostra, né, que teve locais do Brasil que tiveram até 3 graus, né, Celsius acima do período histórico pré-industrial em alguns lugares do Brasil. A gente teve as ondas de calor, áreas que tiveram aumento de 7 para 52 dias, né, entre 2011 e 2020. Então, aumento de temperatura e onda de calor, todo mundo, acho que tem vivenciado isso, né, e é uma preocupação importante para as cidades. A gente considerou também o aumento de duração e frequência da seca, né, com períodos de seca mais prolongados em praticamente todo o país, com agravamento no Nordeste e no Centro-Oeste.
Também consideramos o aumento do nível médio do mar, considerando que a ocupação do Brasil, né, a ocupação urbana do Brasil se dá principalmente na costa e no sul e sudeste, então é onde tem mais densidade populacional, então é uma ameaça importante, né? A gente vê que o aumento do nível médio do mar foi observado em todas as regiões de costa, e é importante destacar, né, 443 municípios costeiros abrigam 60% da população urbana, então é um percentual alto. E também consideramos o aumento de chuva e dos ventos, né, que tem um aumento no sul e em pontos do norte, sendo que a região sul foi a mais afetada nas últimas décadas. Então, a gente partiu dessas 4 ameaças, colocando como ameaças que a gente deveria pensar, principalmente para o plano de cidades. E aí a gente sistematizou as vulnerabilidades, né, que a gente tem nas cidades em 4 pontos principais, né, que a gente fala de ausência ou precariedade na comunicação e na informação relacionadas aos impactos climáticos, sendo que essa comunicação e informação facilitam a tomada de decisão. Então, quando é uma decisão informada sobre mudança do clima, é importante, né, você ter essa informação bem embasada. Outro grupo, né, de vulnerabilidades, assim, nessa visão integrada que a cidade nos convida, né, exige que a gente faça, é sobre a ineficiência da política urbana, do planejamento territorial e da fiscalização, né, a inadequação de infraestruturas, inclusive verdes e de logística, e também, né, principalmente a desigualdade socioeconômica e territorial. Então, quando a gente foi ver, né, os principais impactos, né, que a gente pega essas ameaças e aí faz uma cadeia de impactos, e vai vendo os principais impactos, né, considerando essas vulnerabilidades, a gente vê que os impactos da mudança do clima nas cidades afetam o conforto ambiental nas cidades, a infraestrutura e os serviços, a dinâmica imobiliária, a ocupação urbana, a habitação, mobilidade, saneamento ambiental, as finanças municipais, a biodiversidade, ecossistemas urbanos, hidrologia e recursos hídricos, a cultura e a identidade local, economia local, saúde pública, enfim, uma série de áreas e setores diferentes que acontecem dentro da cidade. Então, a gente vê que, né, pelas cidades concentrarem pessoas, concentrarem bens e serviços, tem um impacto direto, a mudança do clima tem um impacto direto no direito à cidade, né? Então, e a amplitude desses impactos coloca um risco iminente de redução da qualidade de vida nas cidades, porque as pessoas que lá vivem têm sua qualidade de vida afetada em vários setores, né, que são esses que a gente colocou aqui alguns, né, de saúde, economia, cultura. Então, é um risco nas cidades que integra as várias camadas da vida urbana, né? Por isso que a gente considerou um risco ampliado. Como destaques, né, desse trabalho que a gente fez, a gente coloca a importância, a necessidade de fortalecer os instrumentos de planejamento urbano e de ordenamento do solo que já existem, né, e que são consagrados pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade, principalmente o plano diretor, apoiar os municípios a desenvolverem competências, mapeamentos, planos e projetos que possam contribuir para o enfrentamento da questão climática, revisitar e redirecionar ações existentes, considerando o contexto climático, reforçar e incentivar ações com soluções inovadoras, né, como soluções baseadas na natureza e adaptação baseadas em ecossistemas, e também focar na diversidade social, né, e na justiça climática. Então, voltando assim, só pegando essas principais vulnerabilidades que a gente colocou, né, de grupos de vulnerabilidades, a gente organizou em 3 objetivos, né, que respondem justamente a elas, que é comunicação e informação, planejamento, gestão e governança, infraestrutura e serviços urbanos. Então, a gente tem essa estrutura, né, a gente tem o objetivo setorial, as metas e indicadores relacionadas e as ações estratégicas vinculadas. Então, para o primeiro objetivo, né, que a gente construiu, que é aprimorar e difundir informações e fomentar pesquisas sobre a adaptação das cidades à mudança do clima para subsídio à produção de cidades mais resilientes. Está associada a essa vulnerabilidade de comunicação e informação ausente, insuficiente ou precária em várias camadas, em vários setores que afetam a cidade, né? A gente colocou como metas, são 3 metas vinculadas a esse objetivo. A primeira delas é criar um sistema de informações urbanas e territoriais que integre dados climáticos e de 100% dos setores da política urbana, né? E com ações estratégicas vinculadas a essas metas são ampliar e integrar dados e informações sobre a mudança do clima nas cidades, assegurando que as distintas realidades territoriais sejam consideradas, e desenvolver meios, inclusive tecnológicos e com envolvimento comunitário, de produzir dados ou compartilhar iniciativas e experiências sobre a adaptação das cidades à mudança do clima. Então, é o primeiro grupo aí de sistema de informações urbanas e territoriais com dados integrados, né?
A segunda meta é de executar um programa para apoio técnico a municípios, para que os municípios desenvolvam ou aperfeiçoem seus instrumentos ou mecanismos de informação a nível local, né, com aspectos climáticos de adaptação. Então, como ação estratégica, né? Então, o primeiro era voltado mais para o governo federal, esse aqui é mais para o local, né? Um apoio às informações serem produzidas localmente. E aí a ação estratégica é fomentar o mapeamento das áreas urbanas com vulnerabilidades multidimensionais à mudança do clima, para subsidiar ações de resiliência nos territórios urbanos, garantindo a participação direta das comunidades afetadas. E a última meta desse objetivo é promover um programa de educação urbano-climática, incluindo ações formais e não formais para públicos diversos. E a ação estratégica vinculada a essa meta é impulsionar a pesquisa e a educação formal e não formal da sociedade, de forma crítica e transformadora, na temática urbano-climática, considerando as distintas realidades territoriais e o papel educador das cidades. Para o objetivo 2, né, o objetivo 2 é aprimorar a gestão, a governança e o planejamento das cidades para adaptação à mudança do clima. E aí a gente associa com a ineficiência do planejamento, a vulnerabilidade, né, de ineficiência que a gente constata, né, no planejamento, na gestão e na governança urbana, né, e urbano-climática. Então, como metas, né, a gente tem dizer que a gente já chegou aos 10 minutos, Raquel. Então, esse é o penúltimo slide, Namara. Obrigada. Tá? Então, a gente tem como a primeira meta, né, desenvolver uma estratégia de desenvolvimento institucional dos entes federativos na execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano com aspectos climáticos de adaptação. O que é isso? É a gente capacitar, né, os municípios para esse tema urbano climático. E aí a ação estratégica é de estruturar e disseminar conteúdos para o desenvolvimento institucional na execução das políticas de desenvolvimento urbano e sua interface com a ação climática, considerando aspectos de justiça climática e as especificidades territoriais. A meta 2 é incluir diretrizes para adaptação à mudança do clima em 100% das políticas urbanas setoriais nacionais. Então, a gente, como uma das ações estratégicas é fortalecer a gestão e a governança intersetorial e federativa sobre o desenvolvimento urbano, com foco na mudança do clima e na justiça climática. Então, essa coisa de instâncias, de conselhos, né, fortalecer mesmo essa gestão e governança intersetorial e federativa. E a outra ação é atualizar os normativos estratégicos para incorporar medidas de adaptação à mudança do clima, que são as políticas que a gente tem, né, a política de habitação, política de saneamento, política de mobilidade, a política nacional de desenvolvimento urbano. E a última meta desse objetivo é aumentar a capacidade adaptativa em pelo menos 350 municípios prioritários por meio de instrumentos de planejamento e gestão municipal. E aí, com a ação estratégica, é promover apoio técnico a esses municípios, para que eles incorporem aspectos de adaptação à mudança do clima nos instrumentos de política urbana. Tá? E aí, o último objetivo, que é adaptar as infraestruturas e os serviços das cidades e nas comunidades à mudança do clima, por meio de soluções sustentáveis e resilientes, promovendo a justiça climática. E aqui, com esse objetivo, a gente pretende enfrentar a vulnerabilidade da inadequação de infraestruturas e serviços, né? Que agravam os impactos, né? A mudança do clima e esse risco de piorar a qualidade de vida urbana nas cidades. Então, a gente tem como primeira meta incorporar diretrizes sobre medidas de adaptação em 100% dos novos programas de investimento em infraestruturas e serviços nas cidades. E aí, eu não vou ler todos esses quadrinhos, mas tá grifado aqui o tema principal. Então, nos programas de investimento, a ação estratégica, a primeira, né, de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana e também resíduos sólidos. Então, a gente tem também na mobilidade urbana, na segunda ação estratégica, na terceira, habitação de interesse social, na quarta, áreas de favelas e comunidades urbanas, na próxima, no desenvolvimento urbano integrado. E aí, depois, né, então, a gente pega todas as áreas aqui do Ministério das Cidades, os setores, né, urbanos, e depois a gente coloca uma ação estratégica que é específica para soluções sustentáveis e inovadoras, né? Então, uso de soluções baseadas na natureza, adaptação baseada em ecossistemas, tecnologias sociais. Uma outra de manutenção dos espaços públicos e da infraestrutura urbana. A gente acha que é importante, é um papel do governo federal. A gente não consegue fazer as ações de manutenção, né? Não é nossa atribuição, mas a gente consegue incentivar que os municípios façam. Então, manutenção, poda de árvore, manutenção do sistema de drenagem para não agravar mais ainda as questões, os impactos, né? A próxima ação estratégica é incentivar o aumento de áreas verdes e permeáveis, né? E a última vinculada a essa meta é apoiar ações de prevenção de desastres climáticos.
E aí, então, todos esses vinculados à infraestrutura e serviços, né? E a segunda meta, que é elaborar uma estratégia de securitização em infraestruturas de cidades afetadas por extremos climáticos, com essa ação estratégica de apoiar ações de adaptação da infraestrutura urbana em áreas afetadas ou suscetíveis a desastres climáticos, priorizando territórios vulnerabilizados. Bom, gente, era isso. Muita coisa. É muita coisa. É difícil a gente entrar em detalhe em todas elas, mas assim, eu Isso, quis é passar um pouco por difícil todas elas. é Obrigada, reduzir Inamara. isso em 10 minutos, a gente sabe, Raquel, mas a gente aproveita para convidar as pessoas a acessarem a plataforma Brasil Participativo e lá vocês vão encontrar o documento na íntegra. Então, todo mundo que trabalha com essa agenda, por favor, acesse a plataforma do Brasil Participativo, em gov.br/Plano Clima, e vocês terão o acesso a este documento na íntegra. E agora a gente convida a Juliana Moretti, representante do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para a apresentação do próximo plano, que é o Plano de Redução e Gestão de Riscos e de Desastres. Pronto, Juliana, você também tem 10 minutos. Tá certo. Primeiramente, é importante a gente alinhar algumas informações e esses primeiros slides têm a ver com essa necessidade. Inicialmente, é importante que a sociedade, que os gestores públicos, sobretudo os de defesa civil, conheçam as nossas referências legais. Eu deixo aqui, aproveito para deixar o link de acesso. O alinhamento do conceito de desastre. No Brasil, nós temos uma classificação e codificação brasileira de desastres, a nossa COBRAD, e esse documento ele traz um rol de desastres, né, de origem natural e induzido pela ação humana, os tecnológicos. E aqui eu trago o conceito do desastre, né? É sempre o resultado de um evento adverso, de origem natural induzido pelo homem, em ecossistemas e populações vulneráveis, causando significativos danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. Esse é o nosso arcabouço legal que conceitua desastres aqui no nosso país. E o que é proteção e defesa civil? É um conjunto de ações nessas 5 fases: de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Esses conceitos também estão nessa norma. E para quê? Para evitar ou minimizar, né, os danos e prejuízos de desastres, restabelecer a normalidade social e aumentar a resiliência, que é uma palavra muito importante aqui nessa temática. Esse slide ele trata de como a defesa civil está estruturada no nosso país. Né? Ela é composta por 3 subsistemas que formam esse Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. São eles o Sistema Federal, os sistemas estaduais e os sistemas municipais. Com essa, né, nobre e importante missão de proteger e salvar vidas, resguardar bens e a infraestrutura e preservar o meio ambiente. A nossa Lei 12.608, né, que estabelece a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, também traz as competências desses entes, tá? Então, eu deixei aqui de forma bastante resumida da União, o artigo 6º, dos estados, o 7º, município, o 8º, e competências conjuntas aí no 9º. É importante dizer que esse Sistema Nacional ele é composto por esses órgãos, né, desses sistemas federais, né, multissetoriais, pela sociedade civil, né, organizações comunitárias de caráter voluntário, por entidades sem fins lucrativos, com atuação relevante na área de proteção e defesa civil, pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, e também por entidades privadas que exercem atividade econômica, também com atuação relevante em defesa civil. E isso se manifesta nos outros sistemas também, tá? Em todos eles. Então, entrando aqui no nosso plano setorial, é sabido, né, e vivenciado por todos nós que o aquecimento global, a mudança do clima, vem ao longo dos anos, e não é novidade, intensificando os desastres e os seus danos no nosso país, né? Danos e prejuízos. E também esses desastres estão cada vez mais frequentes. Então, trazemos aqui no nosso plano um rol, né, tentando organizar esses desastres. No primeiro risco, aumento da frequência e intensidade dos desastres associados ao excesso de chuvas, né? Então, nós temos... Opa, saiu aqui, né? Excesso de chuvas, nós temos as inundações, os alagamentos, as enxurradas, os movimentos de massa e erosões.
contidos na COBRAD. O aumento da frequência e agravamento da intensidade dos desastres associados à falta ou escassez de chuvas, quer dizer, o oposto, relacionados aos desastres de secas e estiagens e os incêndios florestais. O aumento em frequência de desastres relacionados a alterações de temperatura, de umidade, de energia, de movimentação do ar. Nós temos aqui as ondas de frio, de calor, vendavais, ciclones, tornados e graniços. Então, foi organizado de uma forma que conseguimos consolidar nesses 3 grandes riscos, né? É importante colocar que o rompimento e o colapso de barragens, apesar de ser um desastre primário ou secundário, relacionados principalmente ao primeiro risco aqui apresentado, ele também é contemplado, né? É contemplado nos outros planos setoriais, então entendemos que essa é uma abordagem intersetorial e para evitar sombreamentos, né? Não trazemos aqui no nosso plano setorial. Quanto aos riscos, eles ainda são apresentados no plano, nas suas dimensões, por regiões mais críticas, com tendências e relações com a justiça climática, né? As vulnerabilidades desses riscos estão relacionadas, sobretudo, à pobreza, às desigualdades socioeconômicas, às moradias em áreas suscetíveis a desastres, né, em áreas de risco. A gente trago aqui um dado que está sendo até atualizado recentemente, de mais de 8 milhões de pessoas vivendo em domicílios em áreas de risco. A necessidade de fortalecimento institucional dos órgãos de proteção e defesa civil. É muito importante a gente pontuar isso, né, para uma atuação mais efetiva. O impacto desproporcional sobre as populações mais vulneráveis, isso já foi trazido aqui também. Então, é muito importante a gente considerar que as ações de redução e gestão de risco de desastre precisam contemplar as pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, indígenas, povos e comunidades tradicionais, comunidades de baixa renda, população negra, população em situação de rua e pessoas com restrição de mobilidade em geral, dentre outros. Então, assim, essa é uma abordagem também de justiça climática e que leva em consideração as desigualdades socioeconômicas, promovendo que todo esse arcabouço para as ações de adaptação e resiliência beneficiem, de fato, toda a sociedade brasileira. Aqui, nesse slide, nós trazemos os possíveis impactos. Eu não vou entrar em detalhes em relação a todos eles, né? O nosso plano vai trazer isso, mas eu chamo a atenção para os danos humanos e sociais, né? Focando nas pessoas, né? Muitas pessoas perdem suas vidas, há muitos enfermos, né? Enfermos físicos e psicológicos, né? Em decorrência de desastres, pessoas desaparecidas, desabrigados, desalojados, pessoas isoladas em desastres mais súbitos, né? Danos materiais e ambientais de todo vulto, causando prejuízos econômicos, impactando na nossa economia, em serviços essenciais também. Nós temos os prejuízos sociais, né, que é o agravamento da vulnerabilidade, da desigualdade social, da insegurança alimentar, nutricional e hídrica, da dificuldade de acesso a serviços essenciais, de violência, né, e de perda de meios de subsistência. Falei aqueles 3 riscos, e agora eu trago um quarto, né, que é um risco relacionado à capacidade institucional dos órgãos de proteção e defesa civil. Esse risco ele está relacionado à sobrecarga da capacidade institucional e financeira do Sistema Nacional, né, no contexto da mudança do clima. Como eu disse, né, com desastres cada vez mais frequentes, mais intensos, essa capacidade institucional precisa e muito ser fortalecida. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, nós temos um objetivo nacional de aumentar a resiliência das populações, cidades, territórios, infraestrutura frente a essa emergência climática. 3 objetivos setoriais, de forma bem rápida: reduzir os riscos de desastres, reduzir os danos e prejuízos por desastres, quer dizer, minimizar os efeitos decorrentes desses desastres, e fortalecer a governança e as capacidades institucionais e sociais. Temos 10 metas no nosso plano. As ações que visam aprimorar e ampliar
as ações para redução de riscos e de desastres por meio de ações de prevenção e mitigação, o mapeamento e análise de riscos em áreas suscetíveis a desastres, procedimentos e sistemas, né? Ampliar e aprimorar procedimentos e sistemas de monitoramento e alerta, ampliar e aprimorar as ações de preparação para desastres, ampliar também e aprimorar as capacidades de atuação na resposta, as capacidades para recuperação de áreas afetadas, né? Incluindo reconstruir melhor, ampliar também e aprimorar a articulação interinstitucional, isso é muito importante e tem muito a ver com a nossa capacidade, né, de atuação. Então, articulação interinstitucional e interfederativa das políticas e ações de proteção e defesa civil nas políticas setoriais, promovendo a integração de dados e informações do nosso plano, a estrutura de financiamento público e privado para redução de riscos e desastres, ampliar os conhecimentos sobre redução e gestão de riscos e desastres, com ênfase na cultura de prevenção, na percepção de risco, no incentivo à participação ativa de agentes governamentais e não governamentais, cidadãos e comunidades. E, por fim, uma 10ª meta de comunicação de riscos e de desastres. Eu não tenho como entrar agora, até pelo tempo, em todas as nossas ações, são, se eu não me engano, 89 ações, mas eu tentei trazer aqui o que nos levou, quais as principais características, e eu reparei que elas estão, né, claro, muito atreladas às diretrizes e objetivos da nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, eu trago esse embasamento, né, que nos levou a essas ações. Então, e lembrando, né, essas ações, elas trazem indicadores, prazos para execução, órgãos responsáveis. Então, elas foram construídas nas diretrizes da atuação articulada, da abordagem sistêmica das ações de proteção e defesa civil, da participação da sociedade civil, né? Para quê? Para reduzir esses riscos de desastres, prestar socorro e assistência às populações atingidas, recuperar essas áreas afetadas, né, de forma a reduzir esses riscos e prevenir uma reincidência, desenvolver a consciência nacional, né, isso é muito importante para a gente tentar estabelecer no nosso país e nos nossos gestores e população e comunidades, desenvolver uma cultura preventiva, né, minimizando a cultura reativa no nosso país, orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta, né, promovendo aí a autoproteção e a proteção comunitária, incorporar a redução de risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil nos elementos da gestão territorial e no planejamento das políticas setoriais, sobretudo nas municipais, né? Estimular o desenvolvimento das cidades resilientes, estimular o ordenamento, né, já foi muito bem colocado pela nossa colega anterior, o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, né, sempre pensando e considerando a conservação, a proteção da vegetação nativa, os recursos hídricos, combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de riscos e promover a realocação da população residente nessas áreas. Esse textinho é como está colocado lá na nossa política nacional, tá? E monitorar os eventos meteorológicos de forma a produzir, né, de forma efetiva, alertas antecipados. Então, de forma muito rápida, né, porque eu trouxe aqui um resumo, também convido a todos a participarem da nossa consulta pública, né, deixando aqui o link, e muito obrigada. Não estourei meu tempo, hein, Namara? Não, perfeito. Obrigada, viu? Obrigada, Raquel, obrigada, Juliana. Nós sabemos que o tempo é curto, né, para um conteúdo tão grande, mas a ideia é essa mesmo, é mostrar quais são os destaques, os principais pontos, até para poder chamar a atenção das pessoas que querem participar e elas quererem consultar os documentos na íntegra, né, para poderem participar mais. Oi, Namara, eu acho que agora chegou o momento da participação da sociedade civil, né? Exatamente. Nós estamos recebendo aqui representantes diversos da sociedade civil para que possam comentar
os planos que estão aqui em discussão, os planos que estão em consulta pública, e nós temos aqui hoje 4 convidados e convidadas super especiais, que a gente tem muito prazer e agradece aqui a presença. Nós convidamos primeiramente a Tainá Gutierrez. Ela vai estar junto com a Andrea Struckel, o Rodrigo Jesus e o Henrique Frota nesta conversa. Começando com a Tainá Gutierrez, que atua como ativista climática, administradora pública formada pela FGV, pós-graduada em transição energética e de direitos humanos pela Claxo, do Equador, e mestranda em administração pública e governo na FGV. Ela atua como secretária executiva da Rede de Adaptação Antirracista e atualmente pesquisa sobre adaptação climática antirracista em territórios tradicionais e matrizes africanas. Então, por favor, Tainá, gostaria aqui de convidar você para essa sua fala, comentando aqui o primeiro plano. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Escutamos bem. Perfeito. Gostaria só de confirmar que o plano ao qual eu vou comentar é o plano de gestão de riscos e desastres, certo? Certo. Fique à vontade. Perfeito. Tá bem, muito obrigada. Queria agradecer primeiramente pelo espaço, agradecer por esse esforço do Ministério de Meio Ambiente, da Secretaria de Mudança de Clima, de colocar esse debate novamente para apresentação do trabalho que foi construído por cada um dos setoriais. Isso é muito importante para que a gente consiga dialogar com a sociedade em todas as etapas da construção da política pública, né? Inicialmente, para falar dos pontos positivos, né, eu queria destacar a importância de trazer esse detalhamento das tipologias dos desastres, né, para que informe a própria política de quais são as considerações dos desastres que são colocadas e quais os tipos de desastres que são trabalhados pela gestão de risco e desastres, né, dentro do Ministério de Desenvolvimento e também dentro das outras estruturas de outros ministérios que vão trabalhar com a perspectiva da gestão de riscos e desastres. O segundo ponto positivo é essa consideração do momento prévio ao desastre, o durante e o pós. Também considero de extrema importância esse ponto, porque ele destaca esse trabalho que é contínuo na prevenção, mas também no reconhecimento de que alguns desastres, né, eles ocorrem por projeções que já são previstas e que é necessário uma estrutura robusta para dar conta desse durante e desse pós-desastre. Também destaca como ponto positivo o mapeamento e a apresentação de todos os atores envolvidos nessa gestão de riscos e desastres. Isso ajuda a pensar um planejamento estruturado e uma governança que necessariamente é compartilhada. Não é só a Defesa Civil que vai lidar com esse momento, né, da gestão de risco e desastres. Há toda uma governança compartilhada em torno da defesa civil, e isso foi muito bem apresentado no plano. E, por fim, o outro ponto positivo que eu queria destacar é o reconhecimento da infraestrutura que é insuficiente nesse momento para os eventos climáticos extremos e do quanto a gente precisa continuar fortalecendo essas estruturas de gestão de riscos e desastres para que a gente garanta uma melhor resposta aos eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes e que podem se agravar ainda mais, né? Dos pontos de aprimoramento, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é sobre a estrutura do pós-desastre, que está colocado de maneira tímida dentro do plano, mas eu acredito que seja justamente por conta da necessidade da gente pensar uma governança
ainda mais intersetorial e compartilhada, porque o plano não dá conta de demonstrar todas as necessidades que a gente precisa quando a gente está dizendo sobre a reconstrução de um território, de uma cidade que foi afetada depois de um evento climático extremo. Então, eu colocaria esse primeiro ponto, que é a necessidade de demonstrar no plano setorial a importância de uma governança intersetorial e compartilhada para lidar com o pós-desastre, garantindo, né, a participação desse conjunto grande de atores e essa coordenação interfederativa e os apoios financeiros que precisam ser nacionais e internacionais. O segundo ponto é a necessidade de reconhecer o fortalecimento dos fundos já existentes. Isso precisa estar na prioridade e não a criação de novos fundos. No mapeamento dos riscos, é apontado a questão da insuficiência de recursos e a falta da manutenção de fundos como o FUNCAP. Porém, no momento das metas e das ações, há a previsão de criação de novos fundos e não o fortalecimento do que já existe. Então, acredito que seja importante a gente dar um valor maior para o fortalecimento dos fundos já existentes. O terceiro ponto é em relação às vulnerabilidades para a adaptação dos municípios, que precisa levar em consideração os dados desagregados de raça e gênero, para que a gente consiga medir em profundidade qual é o risco de determinados grupos e populações em cada território. Há um mapeamento que vem, né, dos dados que são colocados pelo Ministério de Meio Ambiente, há essa previsão de diálogo entre os dados, mas para que a gente consiga chegar na vulnerabilidade real, a gente precisa ter dados desagregados de raça e gênero para a gente entender qual é a população mais vulnerabilizada. E, por fim, eu tenho mais 2 comentários gerais dos pontos de aprimoramento. O primeiro é sobre a prioridade na ordem das ações e das metas. Acho que é muito interessante se o plano puder colocar o que vem primeiro diante do cenário de emergência climática e dos eventos extremos, né? Essa tabela, com todas as ações que vão ser realizadas, precisa seguir também uma consideração acerca de quais são as ações mais prioritárias para esse momento e quais são as ações mais estruturais que podem ser pensadas para os próximos 5, 10 anos, né? E no que diz respeito especificamente às metas, acho que a gente precisa qualificar ainda mais o que significa esse aprimoramento que todas as metas trazem na sua descrição. A gente precisa dizer quais são as ações que essas metas estão correspondendo, porque muitas das metas estão falando de aprimoramentos do que já existe, mas há uma necessidade de, olhando para as ações que estão sendo destacadas no plano, reconhecer que talvez há necessidade de novas metas, que não sejam aprimoramento do que já existe, mas, de fato, a instalação, a estruturação de novos arranjos dentro dessa governança. E aí, nos pontos mais importantes a serem considerados para a implementação, primeiro, eu queria destacar de novo, né, que a Defesa Civil não pode ter sobrecargas de atuação. Então, essa governança que foi destacada ali precisa, de fato, ter diferentes tomadores de decisão que estão para além da Defesa Civil e que se conectam diretamente com ela, né? E o segundo ponto é que a participação social precisa ser um ator considerado na implementação das ações. Sem as comunidades locais, não há gestão de riscos e desastres que funciona. A gente precisa considerar que a sociedade civil faz, sim, a implementação das políticas junto dos atores. Isso não é comum dentro de nenhuma área da gestão de políticas públicas, mas num cenário complexo como esse das mudanças climáticas, a gente precisa considerar, na implementação de um plano robusto como esse, a sociedade civil como parte do processo
de implementação, e não só do desenho ou do arranjo da política, mas na implementação ali no território. O terceiro ponto é que os NUPDECs, né, os núcleos comunitários que se relacionam com a defesa civil, quase não foram mencionados e precisam estar nessa equação para a gente garantir a sua devida implementação. E a gente precisa criar espaços com a sociedade civil para produção e monitoramento de indicadores sobre riscos e desastres que consigam ser monitorados com uma frequência maior, para que a gente consiga dar conta de tudo o que a gente precisa no momento do evento climático extremo, né? Por fim, acho que fica aquele desejo da gente entender, para além da política nacional de proteção e defesa civil, quais são, né, os outros ganhos sobre a ótica da adaptação que a gente poderia levar para dentro da gestão de riscos e desastres, olhando numa perspectiva estrutural. Acho que são esses meus principais pontos, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Excelente, Tainá, muitíssimo obrigada a toda a contribuição da Rede de Adaptação Antirracista. Então, nós fizemos hoje o convite a 4 representantes da sociedade civil para responder as seguintes questões: quais são os pontos positivos identificados nos planos e quais são as sugestões de aprimoramento. A gente ainda vai ter mais 3 pessoas e a gente ainda tem as perguntas que poderão ser formuladas, apresentadas no chat. Então, deixe a sua pergunta no canal do YouTube, no chat, que nós buscaremos responder aqui ainda hoje neste nosso diálogo. Eu passo, então, agora para você chamar nosso próximo convidado, Ju. Nossa próxima convidada. Então, primeiro, obrigada, Tainá. Tainá e a rede são membros da Comissão Temática Nacional de Adaptação à Infraestrutura Verde, assim como nossa próxima candidata, que é a doutora Andréia Struckel, que representa a ANAMA, Associação Nacional de Organismos Municipais de Meio Ambiente. Ela é diretora jurídica da ANAMA Nacional, diretora de licenciamento ambiental da Prefeitura de Campinas, São Paulo, mestre em urbanismo e graduada em direito, ambos pela PUC Campinas. Ela é especializada em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente da região metropolitana de Campinas, secretária da Comissão Especial do Clima da Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de São Paulo, autora de livros e artigos como Licenciamento Ambiental Municipal e coorganizadora do Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis, ambos publicados pela editora Oficina de Textos. Você ouviu as perguntas, né, Andréia? Os pontos mais... sugestões de aprimoramento e os pontos mais importantes identificados no trabalho. Então, seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, Jussara Carvalho. Em seu nome, em nome da Inamara Mello, coordenadora geral da Política Nacional de Adaptação, da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente, cumprimento a todas as pessoas que estão aqui nessa sala e online também pelo YouTube. É uma satisfação estar aqui falando em nome de uma associação de municípios com a experiência municipalista e poder contribuir para o eixo, para o caderno Cidades. Bom, muito bem. As perguntas, Jussara, né? Quais são os pontos positivos identificados no plano Cidades especificamente? Acho que o primeiro ponto que é bom enaltecer é a robustez de dados técnicos e científicos e o amadurecimento do processo, trazendo dentro desses vários eixos, esses vários itens da estrutura do documento, saberes multissetoriais. Para a compreensão do tema, a gente percebeu que teve uma preocupação, principalmente no item 1, no item 2, com o diagnóstico. Caiu, Andréia? Nós estamos com um problema
no sinal aqui da Andréa Struckel. Vamos ver se normaliza. Caí? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora Desculpa, sim, pessoal. Andréa. Foi uma partezinha bem pequena. Você pode retomar sua fala, por favor. É internet. Então, eu estava falando da robustez, dos dados técnicos e científicos, desse amadurecimento do processo, tanto na questão do diagnóstico, do levantamento desses dados técnicos e científicos, quando no fazer, no mão da massa, que é o prognóstico, e acompanhadas de metas e indicadores. Isso é muito bom dentro de um trabalho que também é técnico, né? Evidentemente que a gente precisa enaltecer, colocar o tema cidades como uma temática, como um ponto focal, um caderno desse plano. Então, situa aí os 5.570 municípios brasileiros como protagonista do Plano Clima, e também, dentro desse espaço, né, das cidades, dos municípios, eleger o plano diretor como uma ferramenta de interface com a agenda climática, quer dizer, unindo o urbano e o rural com o clima. Então, essas decisões foram muito bem acertadas. E, para além disso, além de agregar a agenda urbana com a climática, evidentemente com a ambiental, traz também um casamento com a agenda de biodiversidade, principalmente quando se é mencionado soluções baseadas na natureza, entre outros quesitos, com uma outra agenda importantíssima para as cidades. Bom, e outras políticas públicas envolvidas. Bom, falei da estrutura, né? E eu acho que outro ponto também são as sugestões de aprimoramento. Lendo o caderno e vendo as outras temáticas, aí saindo um pouco do caderno, indo para a estrutura como um todo, a minha sugestão é mudar a posição topográfica do caderno Cidades, colocá-los ao final. Se for ter uma escala, uma enumeração ao final, depois dessa leitura comunitária, depois de vocês, essa escuta da comunidade, ter uma posição topográfica no final. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o resultado, porque é nas cidades que tudo vai acontecer, como a Jussara falou no início do nosso encontro. É onde há um afunilamento de prestação dos serviços públicos, dos desafios climáticos e tudo mais. Então, até pensando um pouco no que foi colocado lá nos principais riscos e vulnerabilidade, com o sistema socioecológico relacionado às ameaças climáticas, foi colocado as pessoas dentro das cidades e dessa política. Então, eu colocaria topograficamente cidades no final e como se fosse um resumo executivo. A gente, no licenciamento ambiental, tem a figura do EI, depois tem um relatório mais amigável, inclusive, numa linguagem menos técnica e mais amigável, e eu sugiro que o CIDAD seja esse grande resumo executivo de um caderno, e aí, entrando para um outro ponto, quando foi colocado nos principais riscos e vulnerabilidade, mapeamentos de risco, mas foram colocados alguns. E eu sugiro que no caderno Cidades seja colocado também todos os mapeamentos de risco e multirrisco. Ter um layer final em que a gente tenha as camadas sobrepostas de todos, porque as pessoas querem saber aonde que tem, por exemplo, risco de epidemia, né? Tem muitos, né? Muitos itens, ilhas de calor e tudo mais, mas ter não só os riscos espacializados um a um, mas ter dentro dessa sistemática, né? Um caderno multirrisco dentro das cidades, com uma linguagem amigável para as pessoas entenderem, para que esse documento não seja só somente técnico, mas tenha aí uma linha de comunicação e informação que foi enaltecida, inclusive, no capítulo adaptação, quando fala que o plano de ação se origina em 3 objetivos, e um deles é comunicação e informação. Então, assim, dentro da estrutura, a gente tem essa sugestão. Outro ponto que eu gostaria de destacar, enaltecendo novamente o plano diretor como um documento importantíssimo para a política urbana, está lá no artigo 182 da Constituição Federal, se conjuga
com 225, acho importante, mas fato é que, na última década, pelo menos, muitos municípios pequenos, abaixo de 20 mil habitantes, não tinha plano diretor, e acima também tem um delay de municípios que tem plano diretor. E quando a gente fala de uso e ocupação do solo, existem outras legislações urbanísticas, outras sistemáticas de configuração do território, que eu particularmente acho importante citar junto com o plano diretor, porque na falta dele, quais seriam os outros instrumentos urbanísticos para que haja um plano diretor, como uma lei de zoneamento, um código de obras, lei de zoneamento e ocupação do solo, cada município denomina do seu jeito, né? Código de obras de edificações, polo gerador de tráfegos e tudo mais, deixando claro que não é só o plano diretor que necessariamente precisa conjugar com a política climática, mas a legislação de uso e ocupação do solo como um todo. Porque senão o município fala assim, eu não tenho plano diretor, então eu não preciso seguir a regra. E a ideia é que a agenda do clima se firme, né? Se firme no território local. Bom, um ponto que se conecta muito com a fala da Tainá é a questão do apoio e fonte de financiamento, que está lá no item de gestão e monitoramento e avaliação. Foi colocado, né, no item 22, o apoio do governo federal, que é muito bem-vindo aos municípios, porque a gente sabe que no recorte, né, das receitas, na distribuição das receitas do Pacto Federativo, os municípios são sempre hipossuficientes, seja em recursos humanos, seja em recursos econômicos, e a gente tem uma demanda enorme de prestação de serviço e pouca receita para fazer valer essas políticas públicas, e evidentemente que a climática vai estar inserida. Então, nesse ponto, uma sugestão é que haja uma rede de apoio contínua do governo federal dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, dentro do SISNAMA, e uma facilitação, uma menor burocratização do caminho do financiamento, porque os municípios sempre vão demandar financiamentos externos, seja do governo federal, seja de outras fontes. Então, uma facilitação desse financiamento e uma qualificação, né? Porque esse financiamento precisa estar qualificado a itens mínimos de lições de casa dos municípios na internalização das agendas climáticas, porque o município também precisa fazer sua parte, precisa colocar no seu plano diretor, na sua legislação e nas suas ações e nos seus projetos, a agenda climática, né? Para que ela efetivamente aconteça, né? Por exemplo, infraestruturas cinzas, né? 100% cinzas, né? Não poderia estar aí esverdeada ou climatizada através de soluções baseadas na natureza, outros pontos, é mudar a ótica das fontes de financiamento para que elas, de fato, agreguem a agenda do clima e da biodiversidade. Acho que um ponto interessante que a gente sugere como parâmetro é o programa Cidades Verdes Resilientes, que hoje tem uma linha de corte, mas que poderia ser não só baseadora dessas linhas, né, de apoio de financiamento, mas ampliar esse programa, quem sabe, para 100% dos municípios. Eu sei que existe uma linha de corte de tempo, de recursos humanos, de recursos financeiros, mas eu acho que é uma experiência de sucesso que poderia ter esses dois balizadores. E, por fim, foi colocado a incorporação, né, das diretrizes na meta 3.1, item 7, de programas de investimento em infraestruturas e serviços nas cidades, que seguiria essa mesma linha. E, levando em consideração também, no mesmo item de metas e indicadores, a gente percebeu que na responsabilidade de implementação do plano, existe uma transversalidade entre ministérios
envolvidos, inclusive órgãos como o Conselho de Participação Popular. Então, a gente percebeu a preocupação do assunto não ficar no Ministério X ou Y, mas, de fato, se conectar a toda a política pública em nível nacional, o que é muito importante. A gente reconhece que esse tema é extremamente transversal. Mas uma ideia, né, uma proposta, se possível, é agregar órgãos de cooperação e controle aqui, por exemplo, como o Ministério Público ou mesmo o Tribunal de Contas. Por que eu digo do Tribunal de Contas? Aqui no estado de São Paulo, né, eu sou de Campinas, tem o Observatório dos ODS, da Agenda 2030, um observatório de sustentabilidade. A agenda poderia fazer parte dos itens de checagem de controle externo das contas e das políticas públicas do município, porque isso também não seria um balizador só do investimento, mas um balizador de se as políticas públicas e todo aquele recurso está sendo realmente direcionado para a agenda do clima. E a Inamara? São excelentes contribuições, Andréia. Acho que a ANAMA, a Associação Nacional, que reúne os órgãos municipais de meio ambiente, acho que traz aqui de forma bastante robusta considerações bem pertinentes para o planejamento urbano e, particularmente, para a agenda de adaptação neste contexto. Eu vou aqui convidar mais um representante da sociedade civil, que também comenta ainda o plano de cidades. E na frente, a Jussara ainda traz mais uma pessoa para falar do plano setorial de redução e gestão de risco de desastre. Nesse momento agora, a gente escuta o Henrique Frota, que é diretor executivo do Instituto Polis. Ele é diretor executivo da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, e assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Ele que participa amplamente deste debate, e nós gostaríamos muito de ouvir as suas considerações, Henrique, ao plano de cidades, aquilo que diz respeito aos pontos positivos identificados e quais seriam as sugestões de aprimoramento. Bom, Inamara, Jussara, muito obrigado pelo convite, pela moderação desse nosso diálogo aqui sobre esses dois planos setoriais que eu reputo fundamentais, né, dentro da Estratégia Nacional de Adaptação. Como a Inamara explicou, eu vou me dedicar um pouco mais ao plano setorial de cidades, mas evidentemente aí repercutindo o que a Andréa comentou, o plano de cidades ele tem pontos de contato, né, com todos os planos praticamente setoriais na estratégia de adaptação, resíduos, energia, a própria questão da redução de risco de desastres, enfim. Então, inevitavelmente, a gente acaba mencionando algumas dessas outras questões. Eu queria começar pontuando, né, antes de entrar nas questões propriamente do plano, pontuando também do desafio que é, né, fazer um plano como esse, tendo em vista as competências constitucionais da União em relação ao ordenamento territorial e à gestão urbana. Nós sabemos que a política urbana ela é de competência comum, mas a Constituição elegeu os municípios como os entes que têm, né, as competências primordiais, especialmente para o ordenamento do seu próprio território. Então, por isso mesmo que no plano setorial de cidades, né, quando nós vamos observar as ações que respondem aos objetivos e às linhas estratégicas, há muita, né, os verbos estão muito no sentido de estimular, fomentar, incentivar, fortalecer, porque nós precisamos, e aí a governança, isso é uma questão importante que o plano também traz, né? A governança, a gestão e a implementação, ela não é suficiente no âmbito nacional. Quer dizer, o Plano Nacional de Adaptação, não só no tema de cidades, mas especificamente no tema de cidades, isso é muito marcante, ela precisa dos entes subnacionais. Os municípios são, obviamente, centrais, mas também os estados, uma vez que nós estamos falando de muitos municípios em regiões metropolitanas, municípios que passam por processos de conurbação e que a fronteira administrativa já não é suficiente para responder os dilemas territoriais. Então, você tem que ter 2, 3, 4, 39 municípios atuando de maneira colaborativa, né? E aí os estados são muito importantes para isso.
Lembrando que no Brasil sempre, historicamente, foi um desafio a gestão metropolitana e a gestão regional urbana, porque nós não temos, né, essas categorias compondo a nossa unidade, as nossas unidades federativas. Então, nós temos um autonomismo grande dos municípios, mas nós temos dificuldade de fazer essa concertação do ponto de vista metropolitano ou regional. Agora, um dos pontos que eu queria retomar, né, que já foi até comentado também pela Andréia, é da importância, como a Raquel apresentou, de nós resgatarmos, né, os instrumentos básicos da política urbana e do ordenamento territorial, né? Então, falou-se já muito do plano diretor, mas das leis de uso e ocupação do solo, das leis de zoneamento, porque o que nós temos visto, né, nesses últimos anos no Brasil é que alguns municípios, mesmo quando aprovam seus planos locais de adaptação, esses planos locais não têm nenhum rebatimento, seja no plano diretor, seja na lei de uso e ocupação do solo. E nós sabemos que é justamente aí, no ordenamento territorial, onde operam os lobbies, né, dos grandes proprietários de terra, das grandes incorporadoras, das grandes construtoras, é justamente no debate dos índices construtivos, dos índices de adensamento, da onde eu posso verticalizar, onde eu não vou verticalizar, é aí que se concentra a grande disputa sobre o uso do solo. E por que eu quero dizer isso? Porque eu acho importante nessa conexão dos instrumentos que não só os municípios tenham seus planos locais de adaptação, que são fundamentais, né, que sejam desenvolvidos, mas que esse sistema normativo ele esteja harmonizado. E, na maioria das vezes, nós não identificamos harmonia nos sistemas normativos no nível local. Um segundo aspecto, acho que de contribuição, né, observando todas as medidas e as ações previstas no plano setorial de cidades, eu acho que tem aspectos muito positivos aí no plano, por exemplo, na mobilidade, que reconhece e dá uma prioridade à mobilidade pública e os modais ativos. Eu acho que isso é fundamental também, não é? E não de automóvel individual. No debate da mitigação, né, a outra estratégia, quando a gente vai falar de mobilidade, nós temos visto muitas falsas soluções de eletrificação de automóveis individuais. Obviamente, a descarbonização e a eletrificação são medidas necessárias, mas na hora que você aterrissa isso para medidas individualizadoras ou privatistas, você não atinge a maioria da população. Então, eu acho que o plano setorial de cidades em adaptação, ao dizer, olha, a mobilidade ela tem que ser pública, mobilidade de alta capacidade, de média capacidade, os modais ativos, é aí que você atinge a maior parcela da população de fato. Então, isso é um exemplo do que eu estou dizendo, né, de um aspecto bastante meritório do plano. Mas uma coisa que eu acho que precisa estar mais realçada, talvez, no plano, e aí é uma contribuição, é que de todas as medidas que constam lá, né, digamos, no objetivo de infraestrutura, onde você vai ter mobilidade, soluções baseadas na natureza, arborização urbana, maior reversão da impermeabilização do solo, né, trabalhar com a drenagem urbana, eu acho que tem uma questão fundamental, eu abriria mão de tudo isso se a gente conseguisse, no Brasil, nos municípios brasileiros, efetivamente fazer cumprir o princípio constitucional da função socioambiental da propriedade. E eu quero dizer com isso que as cidades brasileiras têm uma quantidade gigantesca de imóveis vazios, de terrenos, né, não edificados, subutilizados. Nós temos instrumentos constitucionais e no Estatuto da Cidade para endereçar essa questão, e, historicamente, os gestores municipais não endereçam essa questão. Então, quero citar um estudo que o Instituto Polis fez ano passado sobre a cidade de São Paulo. Com base nos dados de imóveis vazios na cidade de São Paulo, do censo de 2022, se o município, utilizando os instrumentos de política urbana, conseguisse fazer com que esses imóveis cumprissem a sua função social e fossem destinados à habitação de interesse social, por exemplo, 91% da população do município de São Paulo, que hoje está em áreas de risco, poderia estar morando em regiões centrais, com boas condições de infraestrutura, com proximidade do trabalho, com proximidade de equipamentos socioculturais, dos equipamentos de assistência social, educacionais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
que, no fundo, a disputa das cidades continua sendo a disputa da localização e da democratização do acesso à terra. Se nós conseguirmos implementar os instrumentos e as medidas de melhor democratização do acesso à terra, todas essas outras medidas propostas nos planos, elas somam, elas agregam e elas vão impulsionar, obviamente, a adaptação das cidades. Então, eu não estou aqui com essa fala querendo dizer que a questão das soluções baseadas na natureza sejam desimportantes, né? Ou que você tenha, por exemplo, canteiros verdes, arborização, isso seja desimportante. Eu estou dizendo que nós precisamos lidar com essas medidas como medidas sistêmicas. E a principal, talvez, e mais central dessas medidas seja a democratização do acesso à terra. Porque, por exemplo, quando no plano de redução de riscos, né, é falado, por exemplo, pela colega da Defesa Civil, olha, uma das medidas é retirar a população que hoje ocupa áreas de vulnerabilidade e de risco ambiental. Gente, mas essa população não evapora no dia seguinte, você tem que dar soluções adequadas e alternativas que não reforcem as desigualdades, né? Que não são simplesmente desigualdades sociais, né? No Brasil são desigualdades raciais, são desigualdades econômicas, desigualdades que vão moldando o nosso território. Então, talvez a maior contribuição, né, que eu daria nesse sentido é como que o Plano Nacional de Adaptação Setorial de Cidades poderia induzir os municípios por meios financeiros, programas de estímulo, fortalecimento, né, das capacidades, apontando esse horizonte de maior otimização do uso da terra, e por maior otimização, estou dizendo democratização mesmo, né? A terra sendo acessível para aquela parcela da população pobre, negra, que não consegue acessar pelas vias oficiais. E, por fim, eu acho que nós temos um desafio aí de gestão e implementação que, além da articulação, né, interfederativa, envolve também o setor de finanças para o desenvolvimento. Não só o Tesouro Nacional tem a capacidade indutora, porque os programas federais chegam no município e podem, né, orientar, né, as linhas programáticas dos municípios, mas também os bancos de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento no Brasil estão financiando grandes obras de infraestrutura. Então, quais são os critérios, por exemplo, que estão sendo utilizados, né, para a liberação desses financiamentos, sejam eles públicos ou privados? Eu acho que é um ator que precisa ser trazido também para essa governança, né, são os bancos nacionais e regionais de desenvolvimento no Brasil. Muito obrigado, Jussara e Namara. Está acabando. Eu ia falar, Henrique, você já está no finzinho, mas você já acabou. Muito obrigada, Henrique, por sua participação, e tanto a sua quanto da Andréia, conhecedores da realidade das cidades, né, pontuaram muito bem isso em relação aos planos. Muito obrigada. Eu queria chamar agora o Rodrigo Jesus, ele é porta-voz da campanha de justiça climática do Greenpeace Brasil. O Rodrigo é geógrafo, formado pela Universidade Federal da Bahia, com mobilidade internacional na Universidade de Coimbra. Atualmente está cursando a pós-graduação Lato Sensu em Direitos, Desigualdades e Governança Climática na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve a elaboração, análise, revisão, organização e divulgação dos planos de ação e projetos sobre justiça climática e eventos climáticos extremos, enquanto estrategista de campanhas no Greenpeace Brasil. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Você lembra das perguntas? Lembro, sim. Obrigado, Jussara. Obrigado pelo convite do Ministério do Meio Ambiente, né? Eu vou separar aqui nos tópicos que foi me ordenado, né? E comentar um pouquinho, né? Voltar para comentar um pouquinho sobre o Plano Setorial de Redução e Gestão de Riscos a Desastres. Começar pelos pontos positivos. Acredito que teve um esforço aí de tentar, né, unir toda a iniciativa do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, a qual também tive a oportunidade de me debruçar, né, junto com a equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
com o Plano Clima Adaptação, do Plano Setorial de Gestão de Risco e Desastres. Eu acho que esse diálogo ele é muito importante, né, para que as ações e as metas elas possam ser estabelecidas. Houve uma preocupação com essa governança, capacidade institucional, um dos debates muito interessantes que houveram ao longo dos processos do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil é justamente da capacidade institucional das defesas civis municipais, né, das coordenadorias regionais das defesas civis, muitas que não têm financiamento, que não têm servidor público, que não têm equipamentos, então a gente precisa olhar para essas capacidades e tentar fazer com que haja um fortalecimento dessas defesas civis a nível municipal e regional. Acho que isso é muito importante e o plano traz essas metas. Gostei muito da ênfase nas ações de promoção de cultura de prevenção, né? Então, observando ali a quantidade de metas, tem 4 metas para o plano, para o objetivo setorial número 2, que fala sobre reduzir desastres a partir da prevenção. Acredito que essa ênfase nas ações para suprir essa lacuna das ações de prevenção no Brasil seja um ponto bastante positivo aí da equipe. E a necessidade de desenvolver, implementar e coordenar o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres, né? A gente sabe que tem diferentes fontes de dados que falam, né, dos dados e das informações de desastre no Brasil, e a gente precisa urgentemente de uma plataforma, de um Sistema Nacional de Informação de Monitoramento de Desastre que congregue e converja ali os pontos e as plataformas, né, tanto da ANA como do Serviço Geológico Brasileiro, do CEMADEM, do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente faça com que haja ali uma convergência dos dados para a gente tentar entender aí o monitoramento e alerta dos desastres de áreas de risco e esses mapeamentos que estão também todos colocados ali como meta. Então, acho que é importante a gente implementar esse Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção de um ponto positivo é justamente essa proporcionalidade na execução das ações, né? Então, ali tem períodos estabelecidos, né, no ano de 2028, no ano de 2032, no ano de 2035, para o plano de ação. Então, a meta, a partir do período, está bem colocada, né? E eu percebi que algumas ações também têm porcentagem para cada ano das ações. Então, esses são aspectos bastante positivos e que eu gostaria muito de ver também em outros planos setoriais, né? A porcentagem, a indicação, a partir da meta também estabelecida. E aí, alguns pontos de aprimoramento, né, pensando no complemento das informações, e aqui eu chamo a atenção para uma coisa que eu vi bastante, que é o termo de, por exemplo, comunidades e populações em vulnerabilidade, vulneráveis. Eu alteraria para o termo vulnerabilizado, justamente porque é uma situação de contexto, né, social e de produção social, e não de fato de que a pessoa já nasceu vulnerável, e sim que ela foi, a partir de um processo histórico do Brasil, colocada em um ambiente de vulnerabilidade. Então, o processo de vulnerabilizado, eu acho que é o mais indicado, né, quando a gente tem ali a sublinhação e a descrição de quem são essas pessoas. Eu acho que é bom entender isso. Eu endosso, em outro ponto, o que o Henrique colocou sobre a questão da realocação de pessoas. Eu achei um avanço muito grande na discussão de não ter a palavra remoção. Eu acho isso um debate, né, ao longo dos anos aí, pela Defesa Civil e também por todos os pesquisadores, pessoas que se debruçam, né, trabalham e se debruçam sobre esse tema, que é bastante polêmico, que tem bastante complexidade, mas só de não ver o termo remoção já é um passo muito grande no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e no plano setorial, mas o termo realocação aparece como uma medida, e eu acredito que essa medida ela precisa ser planejada, ela não pode ser um instrumento de resposta, né, à vulnerabilidade ou resposta ali em relação a essas comunidades, né, vulnerabilizadas. Então, um ponto que eu sublinho aqui é para qualificar mais a descrição e a redação dessa meta e desse objetivo, e fazer com que a realocação, caso seja necessário, em momentos que ela é propícia, que ela seja feita como uma medida planejada e não como uma ação de resposta. Isso é muito importante ser levado em consideração, inclusive quando a gente chega para conversar com movimentos sociais, coletivos, territórios, comunidades e favelas do Brasil. Um outro ponto muito importante para ser aprimorado é justamente no contexto sobre vulnerabilidades, né? A gente tem ainda uma cultura, pelo menos
dentro da metodologia que eu tenho observado aqui, né, em âmbito institucional, de colocar a vulnerabilidade somente em uma perspectiva de capacidade institucional adaptativa, ou seja, o quanto que as prefeituras, o quanto que o Estado, o quanto que a União tem capacidade, né, de se adaptar, e a gente esquece um pouco do eixo lá de sensibilidade, né? Então, acredito que se trouxesse mais dados sobre o panorama de acessibilidade do Brasil, o panorama de vulnerabilidade, então, quais são os perfis dos domicílios que vivem em áreas de risco, né? Quais são os dados sociais e qual é a relação da falta de saneamento básico com o aumento do risco residual? Qual é o cenário, né, que as comunidades favelas do Brasil, por exemplo, que elas geralmente estão em áreas de alto e muito alto risco hidrológico e geológico. Então, quais são essas comunidades, quais são essas favelas? Eu acho que o dado por setor censitário, né, ou por bairros, irá sair nos próximos anos, então acredito que isso poderia ser um elemento para ser analisado e colocado também como panorama, para a gente identificar quais são as áreas, e aí, identificando quais são essas áreas, a gente consegue estabelecer critérios de prioridade, que foi uma coisa que eu senti falta também, né, nas metas, lá no plano de gestão de risco e desastre, que é justamente a gente aprofundar quais são os critérios, né, quais são as escalas de prioridade. Para além daqueles municípios prioritários que o Ministério do Meio Ambiente, a partir do decreto, publicou, qual é a prioridade que o município poderia ter enquanto orientação, né, no nível intraurbano, e a partir dos mapeamentos de risco, né, uma vez já feitos, quais as prioridades para indicar quais são as áreas de risco, né, de prioridade, quais são os bairros, os setores, né, e aí conjugando com os instrumentos jurídicos, urbanísticos, né, quais são esses setores que a gente poderia demarcar enquanto prioridade de ação, de acesso, de infraestrutura. Eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais sobre essas prioridades a nível interurbano, ou, se não for possível, assim, de indicar que os municípios e estados coloquem suas prioridades. E aí uma coisa interessante que eu vi na meta 2, né, na ação 5, também na meta 10, é justamente a ideia de entender as metodologias aplicadas para comunidades e agentes populares, né? Eu acho que é necessário também a gente entender que quando a gente coloca uma ação para captar informações de percepção de risco e quando a gente coloca também apoiar ações de comunidades, né, para comunicar a percepção de risco, é necessário que isso tenha, né, um esboço também de proporcionalidade, né? Quais são as ações que o Ministério ou que outros entes irão apoiar no ano de 2028, no ano de 2032 e no ano de 2035, né? Quais são os instrumentos de captação de informações? Então, acho que isso é interessante. Eu vi que na meta 10 se colocou, né, que seria 5 em 2028, 15 em 2032 e 30 ações em 2035. Eu acho que tem como a gente ampliar um pouco mais. Porque quando a gente fala de comunicação de percepção de risco e quando a gente tem como protagonista, né, as populações, né, vulnerabilizadas para comunicar e para entender a percepção de risco, a gente já tem grupos de pesquisas, grupos de extensão, metodologias de participação social já implementadas no Brasil, né? Eu acho que cabe a gente mapear um pouquinho e entender e aumentar um pouco essa meta. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre o que precisa ser considerado para implementar, né, o plano setorial de gestão de risco e desastre, eu acho muito importante o ponto que a Tainá traz, que é justamente a gente pensar nos aportes de recursos, ou seja, dentro dos fundos já existentes, como o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, né, que é a FUNCAP, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Fundo Nacional de Assistência Social, os fundos estaduais e municipais de Proteção e Defesa Civil, o quanto que será aportado de recurso, né? Qual é a proporcionalidade quando a gente tem dentro de uma lei de ação orçamentária, né? O quanto que os municípios e estados irão receber financiamento ou irão atrás de fomento dessas ações mediante esse planejamento, né? Porque não adianta a gente planejar se a gente não souber orientar quais são as fontes e os meios de implementação a partir do financiamento. Uma outra questão muito importante que aí cabe, né, a União discutir, que é justamente sobre o programa 2318, que é o Programa de Gestão de Risco e Desastre, que é do programa, né, do governo federal. Se a gente considerar que a gente tem
toda essa lista de ações e de objetivos a serem cumpridas no ano de 2028, 2032, 2035, a gente vai precisar olhar para a LOA, né? E a gente vai precisar olhar a proporcionalidade das ações e do que é investido, do que é implementado ali enquanto recurso orçamentário destinado para a LOA. Então, em 2028, né, qual é a meta que pode ser traçada para que haja uma porcentagem, né, do orçamento da União para o programa 2318, né? Em 2032, o quanto que a gente quer chegar, né, a partir das proporcionalidades da LOA para o programa 2318 e assim por consequente. Então, a gente precisa entender e criar uma meta, né, de proporcionalidade pensando na LOA e pensando no plano plurianual, né? O quanto que a gente vai querer de orçamento para as ações de prevenção, para as ações de resposta, de recuperação e de reconstrução. Isso é uma coisa que eu não vi no plano, né? Eu vi que tinha o plano plurianual ali enquanto instrumento de fonte, mas é necessário também olhar para as metas que a gente quer estabelecer e que a gente quer alcançar a partir da LOA. E aí, pensando, né, o Greenpeace, o INESC e outras organizações, a gente fez uma análise orçamentária do quanto que é investido ou destinado de orçamento para as leis orçamentárias anuais, a gente percebe que dentro do Programa de Gestão de Risco e Desastre há muito enfoque nas ações de resposta, até porque elas são mais demandantes, mais complexas e acaba realmente tendo maior orçamento, mas a gente percebe também que quando não há um investimento em prevenção, o valor, né, e o montante de custo para a recuperação e reconstrução é muito maior. Então, se a gente está falando sobre cultura de prevenção e o plano traz isso com muita força, é necessário que isso se reflita também na LOA. Então, qual é a proporcionalidade das ações de prevenção, das ações de obras de infraestrutura, de redução, de macrodrenagem, de mapeamento, né, de fortalecimento do SENAD, de fortalecimento de outros instrumentos e ações que a gente precisa garantir na LOA um maior orçamento para que essas ações elas possam ter um maior protagonismo em relação às ações de resposta em termos orçamentários. E, por Muito obrigada, Rodrigo. Pedimos para você finalizar, que nosso tempo está chegando ao fim. Certo. Não, e por fim, é só a comunicação e transparência, né, nas etapas de implementação do plano. Então, é continuar envolvendo a participação efetiva da sociedade civil, no monitoramento, na avaliação. Eu acredito que isso pode ser considerado, né, para que a gente tenha um plano aí absorvido pela população. É isso. Excelente. Acho que todas as representações da sociedade civil trouxeram aqui comentários bastante robustos sobre este processo de elaboração. E eu quero comentar aqui também do público que foi bastante representativo nesse nosso diálogo. A gente teve aqui várias cidades do país, a gente contou com a participação de São Paulo, Marajó do Pará, Passo de Lumiar no Maranhão, Alagoinhas na Bahia, Vitória do Espírito Santo, Caruaru em Pernambuco. Tem muita gente do Nordeste acompanhando esse nosso debate. Obrigada aí à audiência, à equipe do CEMADEM, do Centro Nacional de Alerta e Monitoramento de Desastres, diversas prefeituras e entidades, representantes da Defesa Civil, como o professor Werton Costa, lá do Piauí, e no nosso chat apareceram muitos elogios aos debatedores, alguns comentários que acho que vale a pena registrar, como o desafio de fazer com que os planos possam descer para o desenho urbano, porque os planos às vezes são bons, mas os projetos não correspondem por todas as questões ditas, pelo conflito de interesses. Também ressaltam a questão da função social da propriedade, a democratização da terra para a diminuição de vulnerabilidade, como aqui foi pontuado, né, pelo representante da ABONG, e também foi aqui colocada a questão da disponibilidade hídrica, tanto em qualidade e quantidades adequadas, para tornar os ambientes urbanos mais sustentáveis, porque sem isso compromete diretamente a resiliência e a capacidade das cidades de se tornarem verdadeiramente adaptadas. Então, acho que a gente teve aqui considerações bastante apropriadas, e aí, Ju, acho que vale a pena a gente convidar as duas representantes dos planos setoriais para um comentário final e a gente caminhar, então, para o finalzinho do nosso webinário. Eu acho que sim. Acho que todos os nossos, exceto a Raquel e a Juliana, eles já fizeram os comentários, né, sobre os principais pontos, sugestões de aprimoramento e meios de implementação. Então, agora fica faltando a Raquel e a Juliana, que eu gostaria de convidá-las
para umas palavras finais aqui em relação ao nosso debate. Posso começar, então? Por favor, Juliana. Tá certo. Primeiramente, agradecer, né, a todas as colocações. Eu acho que são engrandecedoras e só fortalece, né, o nosso plano. Reforçar que as ações dos demais planos nacionais, eles também complementam e fortalecem o nosso plano setorial de redução e gestão de riscos e desastres, até pela atuação articulada, né, que já pontuei na apresentação. Pontuar que ele está alinhado também com os marcos nacionais e internacionais relacionados a essa temática, né, como o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, o Marco de Sendai, as ODS e outros. Chama atenção também de que o plano setorial ele traz elementos diversos, buscando produzir e compartilhar informações, né, para a gente padronizar no que couber a atuação, mantendo ela ao longo dos diversos governos, para que a gente tenha memória institucional, atuação padronizada, né, e processos estabelecidos para melhorias ao longo dos anos. Então, assim, tem capacitações, protocolos, estudos, guias, é uma coisa muito forte também, além das ações voltadas diretamente para atendimento à população. E muitos elementos trazidos como fundos, capacidade de governança, isso está sendo discutido também no âmbito da reestruturação, e né, tanto do Sistema Nacional, né, tanto do nível federal ao Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. E, no mais, desde já, eu agradeço a todos que já contribuíram, né, na elaboração do nosso plano e que vão contribuir e participar dessa construção. Agradecer a todos, muito obrigada, e essa DEC permanece à disposição. Excelente, Juliana. Eu agora passo para a Raquel, representante aqui do Ministério das Cidades, para comentar aqui as questões colocadas pelos diversos representantes. Por favor, Raquel. Obrigada, também agradeço a oportunidade, acho que foi muito rico, assim, ouvir, né, esses comentários, achei que a Andréia e o Henrique trouxeram pontos bastante relevantes. E aí eu queria comentar, né, que a gente está no processo de elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A gente tem, né, diversas políticas sobre urbano, sobre desenvolvimento urbano, mas a gente não tem uma política que organize e estrutura tudo isso, né? Então, nesse processo de elaboração, que inclusive é tema das conferências das cidades, né, vai ser com o tema da Conferência Nacional das Cidades este ano. Uma das questões que a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano tem trabalhado é justamente sobre instrumentos de política urbana, né, para além do plano diretor, e olhando municípios menores, né, quais instrumentos que os municípios menores, ou que não são obrigados a elaborar o plano diretor, precisam ter para dar conta do seu ordenamento territorial, né? E também eu gostaria de falar que a gente faz parte de um processo que a gente tem feito, que é uma unidade nova, essa unidade que cuida da adaptação das cidades à mudança do clima na estrutura do Ministério das Cidades, e desde o início a gente pensou mesmo em fazer uma ação de apoio aos municípios para que eles aprimorassem seus instrumentos, e não só o plano diretor, mas também outros instrumentos de política urbana, como foram mencionados aqui, Código de Obras, Lei de Ocupação do Solo, para que esses instrumentos incorporem aspectos de adaptação, no sentido de que o plano diretor é o plano que ordena, né, o território como um todo, urbano e rural, como foi dito aqui, e que é importante que ele incorpore aspectos de adaptação, e quando o município tem um plano local de adaptação, e aí também de mitigação, né, que é importante a gente sempre fazer essa interface, que o plano diretor, ele incorpore esses aspectos para que isso se transforme também em outras questões dentro do território. Então, a gente tem uma ação de apoio a municípios, né, que está iniciando por meio de um termo de execução descentralizada com a Universidade Federal Rural, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Rede Observatório das Metrópoles. O PCVR foi falado aqui, né, o Programa Cidades Verdes e Resilientes, é um braço de implementação do Plano Clima, né, a gente tem um plano de clima como uma estrutura estratégica, e o PCVR vem apoiando, né, na implementação de algumas ações. E eu queria comentar também sobre a função social, socioambiental da propriedade, que é base, né, para tudo, é um princípio, né, para a política urbana, é um princípio básico do ordenamento jurídico, né, urbanístico,
Mas, assim, realmente é muito difícil, né? Porque a gente precisa ir para além da política urbana, como ela está posta hoje, né? Então, precisa abranger, por exemplo, política econômica, né? Muito do que o Henrique colocou. Mas eu acho que é importante a gente revisitar, assim, o plano, ver momentos que a gente possa endossar isso, né? E aí, dialogando um pouco com essa questão que você colocou, Inamara, sobre as perguntas do chat, né? Sobre projeto, né? Como que vê a concretude, porque, assim, a gente pensa no planejamento, mas a gente também, quando a gente fala de cidade, a gente precisa falar da solução prática. Dentro dos objetivos e das ações estratégicas que a gente colocou no plano Clima Adaptação de Cidades, a gente tem, né, o Ministério das Cidades pretende fazer uma revisão em seus programas de investimento para estimular a apresentação de projetos para adaptação, né, projetos que incorporem soluções, né, soluções de projeto, pensando também em evitar a má adaptação, né, quando você pensa numa solução que vai adaptar, que na verdade ela pode piorar a situação, sei lá, em caso de outra ameaça. Então, a gente tem essa preocupação de aprimorar esses programas de investimento. E também, né, numa outra frente, a gente tem essa ação de capacitação, de desenvolvimento institucional, para capacitar as equipes técnicas para também fazer esses projetos, né, melhorar os projetos e obras. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, acho que foi uma oportunidade muito rica, e foi muito bom ouvir, né, os comentários sobre o plano. Obrigada. Nós aqui agradecemos aí a Raquel, representante do Ministério das Cidades, também a Juliana Moretti, e a gente quer aqui agradecer ainda a Tainá, a Andréia, a Rodrigo, ao Henrique, todos que participaram conosco desta tarde. Nosso tempo chegou ao fim, mas o ciclo de diálogos continua. Nós ainda teremos mais 5 encontros nas próximas semanas, então fiquem ligados. Ajude a divulgar essa nossa atividade para apoiar a consulta pública, convide a sua rede de contatos a participar, e o próximo encontro será quinta-feira, dia 27, às 14 horas, nesse mesmo canal. E o destaque vai para a agenda de saúde e de transportes.